Bom, semana passada nós encerramos nosso assunto e eu fiz uma pergunta, e é sobre essa pergunta que nós vamos falar hoje. Eu perguntei para vocês: filho de peixe? Aí vocês responderam: peixinho é. Falei: filho de gato? Vocês: gatinho é. Filho de macaco? Macaquinho é. Filho de cachorro? Cachorrinho é. Filho de Deus, né? Nós paramos aí semana passada. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre quem nós somos. Na verdade, a palavra Deus, ela significa um ser supremo, né, que tem todo o poder. E a Bíblia fala que Deus é Espírito. E a Bíblia fala que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então Deus é Espírito, nós também somos Espírito. Amém? Na terra nós temos deuses. Na terra existem alguns deuses que as pessoas cultuam, mas elas não nasceram deuses, são homens. E também nós, como filhos desse Deus que é Espírito, nós também somos Espírito. Então é sobre isso que nós vamos discorrer hoje. João capítulo 10, versículo 22. Nós vamos ver algo interessante aqui. E nós vamos entrar nesse assunto de que muitas pessoas dizem que nós somos deuses. Existem pastores evangélicos, né, que ministram que nós somos deuses. E a Bíblia fala um pouco sobre isso também. Mas nós vamos entender melhor o que é isso. João capítulo 10, versículo 22. Diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se ele, Deus, chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. O que aconteceu aqui nessa passagem? Eles perguntaram para Jesus: você é Cristo? Fala francamente, se você é o Cristo. E aí Jesus vai e declara que ele e o Pai são um. E aí aqueles homens, os judeus, pegam em pedras para apedrejar Jesus. E aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, por qual obra boa que eu faço, vocês estão querendo me apedrejar? E eles falaram: não estamos querendo apedrejar você por obras boas, nós estamos querendo apedrejar você pela blasfêmia, porque você disse que você e o Pai são um, porque você chama você próprio de Deus.
Olha só, você chama a você próprio de Deus. Aí Jesus, irmãos, que era um homem conhecedor da palavra, das escrituras, pega eles na própria palavra. Jesus fala assim: não está escrito que Ele, Deus, chamou vocês de deuses? Se Deus chama homens comuns de deuses, quanto mais aquele que Ele santificou e enviou. Então vocês estão querendo me apedrejar porque eu me intitulo filho de Deus. Jesus, hora nenhuma, falou assim: eu sou Deus. Ele não falou nessa passagem, mas ele falou que eu e o Pai somos um, né? E depois ele falou assim: vocês estão querendo me apedrejar porque eu me chamo filho de Deus. Eles entenderam que aquilo era uma blasfêmia, que Jesus jamais poderia ter falado aquilo. Vamos lá na palavra onde Jesus falou, Salmos 82, vamos ver o que está escrito lá nas escrituras, que foi onde Jesus falou para eles, que na própria escritura deles estava escrito, que a escritura chamava muitos deles de deuses. Salmos 82. Deus está na assembleia divina, julga no meio dos... Olha só, o que era a assembleia divina? Era o lugar onde os judeus se reuniam. Então ele fala assim, ó, Deus julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei retamente com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam vagueando às escuras, abalam-se todos os fundamentos da terra. Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Olha o que Deus falou para os judeus, irmãos, para aqueles judeus que estavam julgando a nação de Israel. Você vê que a palavra aqui começa a falar para eles julgarem corretamente as causas, que eles estavam julgando as causas erradamente, injustamente. Então Deus, repreendendo eles, fala que eles são deuses, filhos do Altíssimo. Ou seja, essa palavra deuses que Deus está falando aqui para eles, é colocando eles na condição de um magistrado, de um juiz, de alguém que tem o poder e a autoridade de julgar outras pessoas. Então não é que eles deveriam ser adorados, não é que eles eram seres divinos, é que eles tinham a posição como se fosse de um Deus, que poderia julgar as outras pessoas. Era isso que a palavra aqui estava falando a respeito deles. Irmão, quem aqui já esteve diante de um juiz? Fala a verdade, você treme na base, treme ou não treme? Na hora que, irmão, você senta lá, que ele põe aquela capa preta, e você olha, irmão, ali você tem que ter reverência. É ou não é? Você pode sair dali preso. Qualquer coisa que você falar erradamente, ele pode mandar te prender na hora. E ele te julga, você está ali na mão, entregue nas mãos dele. Ele faz ali de você o que ele quiser. Ele pode até estar errado, mas ele pode fazer de você o que ele quiser. Então, aqui em Salmos 82, estava falando que eles eram deuses nessa condição, de que eles poderiam julgar o povo. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 6, eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, todavia como homens haveis de morrer, e como qualquer dos príncipes haveis de cair. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Ou seja, Deus está falando assim, ó, vocês são deuses, mas eu sou Deus que habito no meio dos deuses. Lá no primeiro versículo ele está falando isso. Que ele está na congregação divina e ele habita no meio dos deuses. Então ele está falando, vocês são deuses, mas um dia vocês vão ter que prestar conta para mim, que sou o supremo Deus. Aqueles homens, eles tinham o poder de julgar o povo de Israel, e estavam fazendo as coisas erradamente, por isso a repreensão na vida deles, amém? Então o propósito dos Salmos 82, irmãos, é que os juízes ali agissem em parcialidade, e não sendo parciais como eles estavam sendo, injustos como eles estavam sendo, porque eles haveriam de prestar contas para Deus. Fala assim, eu vou prestar contas para Deus. Cristão, eu falei semana passada, significa pequenos cristos. A gente viu na palavra de Deus que na Antioquia foi quando o povo
vamos dizer assim, que seguia Jesus, foi chamado cristão pela primeira vez. Agora eu pergunto para vocês, por que aquele povo foi chamado cristão? Porque eles eram imitadores de Cristo. As obras que Cristo fazia, eles também faziam. Então, chamaram eles de cristãos. Nós hoje estamos aqui, irmãos, representando Cristo na terra. Cristo nos deu autoridade, Cristo nos deu poder, Cristo nos delegou muitas funções para nós desempenharmos aqui na terra. Só que todos nós vamos prestar contas da autoridade que nós temos. O que nós temos visto hoje, irmãos, nas igrejas, são pessoas usando o microfone, usando a igreja para se beneficiarem, para se enriquecerem. Pessoas deturpando o evangelho porque tem um certo poder e enriquecendo-se por causa disso. E a palavra diz, irmãos, que todos nós, a quem muito é dado, muito será cobrado. E Deus nos deu muito. Irmãos, nunca aconteceu o que está acontecendo hoje nas igrejas do Brasil. Nunca a palavra de Deus foi tão revelada como está sendo nos dias de hoje. Nunca houve tantas revelações na palavra como se há hoje. Hoje as pessoas, as igrejas, têm tido muitas revelações de Deus. Só que a igreja hoje, ela tem pisado no favo de mel. Ela não tem dado valor àquilo que o Senhor tem mostrado, àquilo que o Senhor tem trazido. As revelações que Deus tem trazido, as coisas que Deus tem trazido para nós, nós temos desprezado. Não temos vivido uma vida como Deus quer que nós vivamos. É mais fácil, irmãos, eu falar assim, eu sou um pó, eu sou um nada, eu sou um Zé Ninguém. Por quê? Porque aí eu vou me eximir de qualquer responsabilidade. Se eu falar assim, que eu sou um filho de Deus, então eu tenho que agir como um filho de Deus. Tem ou não tem? Agora se eu falar que eu não sou nada, não tem. Se eu falar assim, eu sou um pecador, então eu vou pecar. Agora se eu falar, eu sou santo, porque Deus me fez santo, aí eu tenho que viver uma vida de santidade. Então é mais fácil as pessoas falarem que são pecadoras, do que falarem que são santos, porque Cristo nos fez santo, irmãos. E isso é uma coisa que é difícil de entrar na mente do povo. É uma coisa que é difícil de entrar na mente de cada um que está na igreja. Ninguém quer ser santo. Todo mundo fala, nós somos pecadores, nós somos os pobres, nós somos ninguém. Será que Cristo veio para morrer na cruz, para te fazer um ninguém? Cristo veio na cruz para morrer, para te fazer um pecador? Foi isso que Ele fez fazer? Ou Ele veio tirar o seu pecado? Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E Ele tirou o pecado da sua vida, irmão. Se hoje nós estamos pecando, é porque nós queremos pecar. Não é porque nós não conseguimos viver sem pecar, é porque nós queremos pecar. Não vos sobrevém tentação que vocês não podem suportar. Então, se eu não estou suportando, é mentira minha. Eu suporto. Você tem a graça de Deus para suportar todas as tentações. Não vos sobrevém, Deus não deixa vir uma tentação mais forte do que você pode suportar. Então nós temos a liberdade, hoje nós somos livres, irmãos, para escolher entre o pecado e a vida de santidade. Nós temos essa liberdade, só que a gente muitas vezes escolhe a vida de pecado. Amém? Abram lá em Êxodo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como um Zé Ninguém a Faraó. Eis que eu te tenho posto como nada a Faraó. E fala, eis que te tenho posto como Deus a Faraó. Deus colocou Moisés como Deus. Faraó, irmãos, eles eram considerados deuses. Os faraós eram considerados deuses. Só que Deus falou, Moisés, eu te ponho como Deus sobre ele. Você é quem vai julgar a vida dele. Amém? Então, o que Jesus queria dizer, irmãos, era o seguinte: na palavra, nas escrituras, está escrito que vocês são deuses. Por que eu não posso ser chamado de filho de Deus? Quantos aqui são filhos de Deus? Gênesis 3, 5. Isso aqui é Satanás falando para Eva. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e serão como Deus. Se você comer, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Olha a mentira do diabo, irmãos. Adão e Eva já eram como Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança.
Quando fala de imagem, irmãos, é o aspecto. Quando fala de semelhança, é o caráter. Então o homem, ele já era como Deus. Deus, quando colocou Adão no Éden, ele falou assim: Adão, tenha domínio sobre todos os animais, sobre todas as aves, sobre todos os peixes, governe, multiplique, tenha todo o poder aqui na terra, é seu, Adão. Você é como um Deus aqui na terra, tudo é você quem vai decidir, você é quem vai governar todas as coisas. Então Deus havia colocado o homem como Deus na terra, só que o diabo veio e enganou a mulher, e ela queria ser algo que ela já era, e ela foi, comeu do fruto para querer ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E aí o pecado entrou na vida do homem. E aí, irmãos, o que aconteceu? Quando o homem peca, ele perde o domínio, ele perde a autoridade, ele perde o governo que Deus havia dado para ele. E aí você sabe quem passa a ser agora o dominador, o governador, o Deus desse mundo? Satanás. A Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o poder que havia, que era de Adão, foi passado para o diabo, porque a Bíblia fala assim: aquele a quem você obedece, você se torna escravo dele. Então Satanás passou a ser senhor sobre Adão. Por isso que o homem, a partir de Adão, todo homem nascia em pecado. E a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus que havia na vida de Adão foi perdida. E agora o homem carecia da glória de Deus, passou a precisar da glória de Deus. Então todos os homens, a partir de Adão, nasceram em pecado. Satanás passou a ser o Deus deste mundo, não é verdade? Mas nós, nascidos de Deus, a igreja do Senhor Jesus, não teme o Deus desse mundo, porque a Bíblia fala assim: maior é o Deus que está em você do que o Deus que está no mundo. Então você e eu, irmãos, não precisamos, não devemos temer o diabo. Nós não somos servos do diabo mais, amém? Porque a autoridade nos foi delegada por Jesus Cristo, que venceu o diabo na cruz. Então nós hoje fomos reconciliados com Deus e recebemos de volta a autoridade que era da vida de Adão. Então nós passamos a viver nessa terra como cristãos, mas eu não posso falar: eu sou Deus, embora eu saiba que Cristo me deu a autoridade para viver aqui nessa terra, embora eu saiba que eu sou um filho de Deus, mas eu não posso falar: eu sou Deus, eu devo ser adorado, eu sou uma divindade. Não. E eu vi, irmãos, um pastor essa semana pregando sobre isso, falando que nós somos deuses. De fato a gente tem um poder dado por Cristo, de fato a gente tem autoridade dada por Cristo, mas nós não devemos nos chamar de deuses. Aleluias. Abram aí no livro de João, capítulo 17, João, o capítulo 17, versículo 20 até o 21. Jesus quase foi apedrejado porque ele disse que ele e o Pai eram um. E rogo, Jesus falando, não somente por estes, falando a respeito dos seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Ou seja, todos que crêem nele serão um. Então, irmão, você é um com o seu irmão. A Veiga é um com a Nara, é um com a irmã Sirlene, a irmã Magda é um com a Leila, é um com a Raquel, é um comigo, é um com o Leonid. Nós somos um. Olha só, continuando, versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus, o que precisa acontecer? O mundo precisa ver que você e Deus, você e Cristo são um. E como é que o mundo vai ver que você e Cristo são um? Pela roupa? Pelas obras.
Jesus falou para eles: se vocês não acreditam, acreditem pelo menos pelas mesmas obras que eu faço. Então, o mundo, irmão, só vai crer que Jesus foi enviado por Deus quando eles verem em nós, em cada um de nós, que nós somos um com Cristo. Como que eles vão ver que nós somos um com Cristo? Através das nossas obras. Não é através das nossas palavras, é através das nossas obras. No dia que o mundo olhar para cada um de nós e falar assim: essa pessoa é Cristo. Um dia, irmãos, eu vi um pastor falando assim: irmãos, eu nunca vi uma pessoa tão parecida com Cristo como aquela mulher ali. Ele falando a respeito de uma mulher. E eu declaro, irmãos, que essa igreja está cheia de pessoas parecidas com Cristo aqui. Lógico que a gente não está na estatura de Cristo, mas nós estamos caminhando para estar. Nós somos um com Ele. Será que você consegue entender, irmãos, o que é você ser um com Cristo? Deixa eu continuar lendo aqui. Abram aí agora em João 10, capítulo 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, vocês não irão acreditar em mim. Jesus falando. Mas, se as faço, embora não me creiais a mim, credes nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Irmãos, o mundo só vai entender que Deus está em você no dia que vê as suas obras. Pastor, mas a Bíblia fala que nós estamos vivendo na época da graça, nós somos salvos pela fé, que a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode ter qualquer atitude, a gente pode viver até no pecado se quiser, não precisa fazer nada, nós já somos salvos. Mas, irmãos, o mundo vai ver Cristo em você como? Pelas suas palavras? Não. Irmãos, no dia que o mundo vê as obras de Cristo em você, eles vão correr para você, assim como eles corriam atrás de Jesus. Eles vão viver na sua casa, para você orar para eles serem curados. João 14, 8. João 14, 8 até o 12. Agora Filipe faz uma pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quem crê em mim, fará as obras que eu. E se a pessoa não está fazendo as obras que ele faz, é porque não crê nele. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Beberão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum. Pisarão em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Amém? Filipe estava com Jesus e queria ver Deus, queria ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai então, e eu vou acreditar no Senhor. Se o Senhor me mostrar o Pai, só isso já foi o suficiente. Aí Jesus fala: você não me vê todos os dias, Filipe? Se você não acredita, Filipe, acredite pelo menos pelas mesmas obras. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande nessa terra. Nós não somos qualquer pessoa. Pastor, mas isso é orgulho. Não é orgulho, eu vou mostrar para vocês agorinha. Não estou sendo soberbo, irmãos, em falar que nós somos filhos de Deus. Estou falando a verdade. Romanos 12, do 3 ao 8. Vamos ver se vocês conseguem entender essa palavra aqui. Muita gente usa isso aqui de uma forma errada. Diz assim, Romanos 12, do 3 ao 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais autoconceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em outras traduções fala assim: não pense de você além do que convém. Ou seja, eu não posso pensar de mim
mais do que me convém. Ele fala, mas pense com moderação. Então eu não posso pensar coisas grandes de mim, é isso que está falando aí? Não pense de você mais do que convém. Então quando a gente muitas vezes fala assim, irmãos, nós somos justiça de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos a nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdotes reais, nós somos povo justificado, nós somos filhos de Deus. Aí a pessoa fala, ó rapaz, cuidado, você não pensa de você mais do que convém não, você está sendo soberbo. Só que essa palavra, irmãos, aqui que nós estamos lendo, ela não está falando a respeito disso. Se a gente continuar lendo, nós vamos entender. Olha só, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, que esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, que exerça com alegria. Então, quando ele está falando ali que você não deve pensar de você além do que convém, é você se achar melhor do que o seu irmão. Que às vezes você fala assim, o meu dom, eu sou um profeta, e um profeta ele é mais na igreja do que alguém que é usado para exortar. Que um profeta é mais na igreja, por exemplo, que um pastor. Que o apóstolo na igreja ele é mais importante que um profeta, ou que um apóstolo é mais importante que um pastor. É isso que está falando aqui, está falando a respeito de dons, que nós não devemos pensar de nós mesmos, que nós somos mais do que convém que nós pensemos, que eu não sou mais do que a irmã Raquel, do que a irmã Má, do que a Nara, nós somos um só, é o que a palavra está falando, que nós temos a mesma importância no corpo, não importa o que você é no corpo, você é importante no corpo. Não está falando nada, irmão, de você se achar filho de Deus, é propriedade exclusiva de Deus, é um sacerdote real, não está falando nada disso, está falando a respeito de dons, e que muitas vezes tem pessoas nas igrejas que se acham melhores que as outras. Eu sou o ministro de louvor, eu sou o líder dos homens, eu sou a líder das mulheres, eu sou o líder dos jovens, então eu sou o melhor. Não, todos nós, irmãos, somos importantes para o corpo, e todos nós temos a mesma importância, nenhum de nós pode faltar, amém? Então, embora nós sejamos um com Cristo, um com Deus e um com o Espírito Santo, né, a Bíblia não vai permitir que nós nos chamemos de deuses. Fala assim, eu sou um com Cristo, eu sou um com o Pai, eu sou um com o Espírito Santo, mas eu não devo me exaltar e me chamar de Deus. Abra 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, e de fato, ou de verdade, somos filhos de Deus. De fato, de verdade, você é um filho de Deus. Então as nossas obras, irmãos, têm que ser as mesmas obras de Cristo. Cristo falou, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. Aleluias. Irmãos, quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, a responsabilidade muda. Quando eu sei quem eu sou, a minha responsabilidade muda. As minhas atitudes têm que mudar. As minhas obras têm que mudar. Muitas pessoas mudam na igreja porque tem um cargo. Quando recebe o cargo, ela muda. Mas não é um cargo que tem que fazer a gente mudar. O que tem que fazer a gente mudar é a gente saber quem a gente é. Uma pessoa sem responsabilidade na igreja, uma pessoa que ela não sabe quem ela é em Cristo, ela vem para a igreja, senta, assiste o culto e vai para a sua casa. E lá fora ela continua vivendo da mesma maneira de quando ela não era cristã. Sem compromisso com santidade, sem compromisso em viver a palavra, sendo apenas ouvintes.
Mas a palavra de Deus fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então nós só seremos praticantes, irmãos, quando nós entendermos quem nós somos em Cristo. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quem tem que transformar é você, transformar você próprio, pela renovação da nossa mente. Então a nossa mente precisa ser renovada. Como? Entendendo quem nós somos, as responsabilidades que nós temos, entendendo aquilo que Deus tem nos dado, entendendo que a igreja de hoje recebe muito e vai ser cobrada muito por Deus. Irmãos, vai ter crente que vai chegar lá no céu e não vai ter galardão, porque não teve obras, Você tem que ser parecido com Cristo. E a geração de hoje, irmãos, é uma geração enganada. Tudo que é pregado, eles aceitam. A gente, irmãos, põe muito defeito nos católicos, que os católicos são idólatras. Mas muitos crentes hoje idolatram dinheiro. Muitos crentes hoje idolatram filho. Muitos crentes hoje idolatram o trabalho. Idolatram o poder também. A gente fala dos católicos que eles não precisam, irmãos, ir de joelho ou fazer uma caminhada daqui à Trindade, fazer um sacrifício. Mas a gente vive querendo fazer sacrifício para agradar a Deus, para receber de Deus. O mesmo sacrifício que você faz, irmãos, Ele também está fazendo. Nós, irmãos, recebemos tudo de Deus é pela fé, é crer. Não é pela obra que você recebe. Você recebe crendo. Você tem boas obras porque você agora é filho de Deus. Você não vai ser salvo pelas obras. Só que a gente coloca as obras em primeiro lugar, como se eu fizesse um sacrifício para Deus, Deus vai me abençoar. Então Deus só vai me abençoar se eu fizer um sacrifício de ir para o monte e passar a noite no monte, passar a noite com a boca no pó. Mas a gente fala dos católicos que vão para a Trindade, mas e a gente fica indo no monte? Tem gente que idolatra o monte, que só serve se for no monte. A Bíblia no Novo Testamento fala, irmãos, isso? O próprio Jesus falou para a mulher samaritana: vocês adoram, né? Ela perguntou para Jesus: nós adoramos no monte, vocês adoram em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? E Jesus fala para eles: nem no monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí você vê aquele bando de crente indo para o monte, como se o monte fosse algo místico. Irmão, você ir para o monte não tem problema, desde que você vá com naturalidade, como se fosse um lugar qualquer. Você quer se separar, você quer orar ao Senhor num lugar isolado, tudo bem. Mas não coloque o misticismo dentro da igreja. O monte não tem poder nenhum. Quem tem poder é a fé que Cristo te deu, que Deus te deu. E aí a gente começa a ver dentro das igrejas hoje, irmão, tantas coisas místicas acontecendo. É vassoura ungida. Você comprar uma vassoura ungida para você varrer sua casa, comprar a toalha ungida, o lenço ungido. É a religiosidade que tem entrado dentro das igrejas evangélicas. E a gente acha de falar mal dos católicos, que o que eles fazem não está na palavra. E o que a gente está fazendo está? É ou não é, irmãos? Quantas coisas a gente vê nas igrejas hoje, irmãos, que não é bíblico. É verdade ou não é? Estou mentindo? Abram em Filipenses 1:29. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer. Ou seja, eu não devo apenas crer, mas eu devo também padecer por ele, sofrer por ele, me crucificar por ele, me humilhar por ele. Só que hoje em dia, irmãos, o que a gente tem visto são pregações sobre prosperidades, sobre carros, casas. A Bíblia fala assim: os que esperam no Senhor subirão como asas, como águias. Então você subir, irmãos, como asas, como águias, é você estar cada vez mais alto e cada vez mais vendo as coisas pequenas aqui. Os problemas lá de cima, você não vê. Um carro, irmão, que você fica babando nele, importado, que custa não sei quantos mil reais aqui na terra, quando você está mais lá em cima, esse carro é nada. Casa que você tanto idolatra, que você tanto quer ter, quando você está lá em cima, irmãos, isso não é nada. Essas coisas não podem tomar os nossos corações, irmãos. Essas coisas não podem entrar dentro dos nossos corações e tomar o lugar de Deus. Subir, estar no alto, irmãos, é estar em um lugar de honra, acima de todas essas coisas. Nós estamos acima de todas estas coisas. Nós estamos aqui, irmãos, e nós somos passageiros nesse mundo. Nós não estamos aqui para ficar milionários, não é isso.
Jesus, irmãos, não foi enviado por Deus para criar uma religião. Jesus foi enviado por Deus para criar uma família. Nós somos família de Deus, filhos de Deus. Só que a gente vai para a igreja por causa da religião. Eu tenho que ir para desencargo de consciência. Eu vou para a igreja no domingo porque se eu não for, vão falar de mim, vão falar mal de mim. Não, irmãos, você é filho de Deus agora. A sua responsabilidade é aprender sobre o seu pai. A sua responsabilidade agora é viver como o seu pai, é se espelhar no seu pai, é ser imitador dele. A Bíblia fala, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Só que nossas atitudes no dia a dia, irmãos, têm sido atitudes de pessoas que não têm nada a ver com Deus. A gente vê nas igrejas hoje só crente murmurando, crente reclamando, crente chorando, crente que só abre a boca para falar coisas erradas. Davi foi um homem que, quando ele não era rei, ele estava lá no campo cuidando das ovelhas do pai dele. Ele era um homem que falava assim: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, tu me sondas, tu me conheces. Davi falava: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E Deus se agrada de Davi. Deus fala: esse homem é segundo o meu coração. E aí Deus manda o profeta Samuel ir lá e ungir ele, e ele é ungido rei. E Davi mata um urso, Davi mata um leão, Davi mata um gigante. E dali para o reino, irmão, para o palácio, foi um pulo. Davi é colocado como rei em Israel. Mas também a palavra fala que chegou um certo tempo na vida de Davi, que ele havia conquistado tantas coisas, mas tantas coisas. E a Bíblia fala que era tempo em que os reis iam para as guerras. Só que Davi, ele resolveu ficar em casa. Não, já conquistei tudo, já sou vencedor, eu sou o cara. Deixa eu ficar em casa aqui. Deixa o povo ir para lá, deixa eles ir guerrear, deixa eles ir. E o que aconteceu, irmãos? Se você está parado, irmão, se você não quer a responsabilidade que Deus tem te dado, se você está parado, estacionado, eu quero te falar, o diabo não está. O diabo nunca parou. Davi caiu porque parou. Davi deveria ter ido para a guerra e não foi. Davi tinha uma responsabilidade e não cumpriu. Você tem responsabilidade dada por Deus. Você não é uma pessoa qualquer, é um filho de Deus e tem muitas responsabilidades. E o que aconteceu? Com a mulher, linda, maravilhosa, Davi olha para aquela mulher, cobiça aquela mulher, chama ela para o seu palácio e engravida aquela mulher, a mulher casada, e o pecado entrou. E aquele homem, irmãos, que antes falava: Senhor, sonda-me, agora ele está se escondendo de Deus. Aquele homem falava assim: Senhor, me dá um coração puro, agora era um adúltero. E aquele homem pega o marido da mulher, dá bebida para ele e fala: vai para sua casa dormir com sua mulher. Porque se ele fosse, deitasse com ela, ia falar que o filho era dele. Mas aquele homem era tão fiel a Davi, irmãos, que ele ficou na porta do palácio. Ele era responsável e não foi para sua casa. Quando amanheceu, falaram para Davi: ó, Urias ficou na porta do palácio a noite toda. E Davi então manda matar aquele homem. E o homem que falava: Senhor, me dá um coração puro, agora é um assassino. E hoje, irmãos, a igreja está desse jeito. Muitas pessoas na igreja estão desse jeito. Muitas pessoas estão estacionadas, paradas, e o pecado tem entrado na vida delas, tem destruído a vida delas, tem destruído a casa delas, porque tem fugido da responsabilidade que Deus tem colocado. São os Jonas de hoje. Mas graças a Deus, irmãos, que Davi era um homem que ouviu o profeta. Deus manda Natã, um profeta, falar com ele. E Natã repreende Davi, e Davi recebe a repreensão, e Davi se arrepende do seu mal, e Deus o perdoa. Só que muitos hoje, irmãos, têm matado os Natãs. Muitos não têm dado ouvido aos Natãs. Quando chega um Natã pregando na igreja, irmãos, a gente não aceita. Quando chega alguém, irmão, que mexe no seu erro, que mexe nos nossos erros, que mexe nas nossas feridas, naquilo que está escondido, a gente não aceita. E a gente faz de tudo para derrubá-lo. A gente faz de tudo para matar os profetas. Por isso é que hoje, irmão, nas igrejas tem tantos profetas bonzinhos. Profetas que não falam aquilo que Deus tem falado para eles falarem. Porque se eles falarem, eles são crucificados dentro da igreja. E aí só vê profeta hoje de bênção. Não vê um profeta mais de correção. Não vê um profeta mais que vai chamar a sua atenção para o conserto. E a igreja tem vivido, irmãos, dessa maneira. O mundo hoje tem mudado a igreja. Não é a igreja que tem mudado o mundo. A gente pode ver isso claramente em todas as igrejas, quase todas.
como o mundo tem entrado e tem mudado. Por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja, irmãos, aceitam Jesus e não se arrependem dos seus pecados. Continuam vivendo os mesmos pecados. Essa Santa Ceia agora, teve um irmão da igreja, quando a gente saiu para trocar os cálices, eu falei, irmão, por que você não está ceando? Aí ele falou assim, pastor, uns problemas aí. Eu falei, mas o que é que está acontecendo com você? Não, mas você vai querer saber mesmo? Eu falei, pode falar. Eu quero saber o que é. Não, pastor, depois eu te falo, que é uns negócios muito cabeludo. Eu falei, olha, eu quero conversar com você pessoalmente. Eu quero sentar com você, quero saber o que é. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode deixar os nossos irmãos dentro da igreja sem serem transformados. O diabo está fazendo o trabalho dele e nós não estamos fazendo o nosso. Quando você vê um irmão precisando de uma ajuda, precisando de um abraço, você tem que dar. A gente não pode ser conivente com o pecado. Lógico, você corrige uma vez, duas, três, depois se a pessoa não quiser, irmãos, aí é o problema dela. Mas nós temos que ter a responsabilidade de mudar uns aos outros, de chamar a atenção, de corrigir uns aos outros. Você acha, irmãos, que Deus vai descer do céu para corrigir as pessoas na igreja, ou Deus vai usar você? Nós vimos aqui, o que tem o dom de exortar, que exorte. Exortação é um dom. Agora, se você, irmãos, é uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, como é que você vai chamar a atenção? Como é que você vai corrigir? Se você não está vivendo conforme Deus quer que você viva, como é que você vai corrigir? O diabo vai te acusar, vai falar, rapaz, quem você pensa que você é? Olha como é que você está, você vai querer corrigir teu irmão? Antes de querer tirar o cisco do olho dele, tira a trave que está no seu. O diabo conhece a palavra, irmãos. Então, a gente precisa aprender a ajudar o nosso próximo. Fala assim, eu tenho que amar o meu irmão. E amar o seu irmão é você se importar com ele. É você querer que ele vá para o céu. Não é você passar por ele, irmãos, ver que ele não está dentro dos caminhos do Senhor e deixar ele para lá. Você é filho de Deus e ele também é filho de Deus. E você e ele tem que ir para o céu. O pastor Gilmar tem que apresentar uma igreja gloriosa lá para Jesus. Já pensou se o pastor Gilmar chega lá no céu com meia dúzia de crente? Vergonha que vai passar? Então vamos ajudar os nossos irmãos a ir para o céu. Ninguém gosta de tomar remédio, mas é necessário. Quando você está doente tem que tomar. É verdade? Amém? Então vamos ficar em pé. Deus, usa-nos a nós como instrumentos nas tuas mãos. Pai, que a tua palavra possa trazer disciplina a cada um de nós. Nós precisamos ser disciplinados por tua palavra. A cada dia, Deus, nós precisamos ser disciplinados. A cada dia nós precisamos ser corrigidos. E que nós possamos, ó Deus, aprender a ouvir a exortação do teu Espírito Santo. Que nós possamos ouvir os Natãs que o Senhor tem enviado. Que nós não possamos matar os nossos profetas, mas que nós possamos, ó Pai, dar honra a eles, porque eles são boca do Senhor aqui na terra. Sim, Deus, nós te louvamos, nós te adoramos. Que essa noite, ó Pai, cada um de nós possa ter a consciência, a mente renovada para quem nós somos em Cristo. Que não somos nada, somos filhos do Senhor. Temos uma responsabilidade aqui nessa terra. Temos que sair e pregar o Evangelho a toda criatura. Temos, ó Deus, que impor as mãos sobre os enfermos e eles têm que ser curados. A tua palavra diz isso. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro aqui uma igreja forte, uma igreja vencedora, uma igreja que não tem medo, mas uma igreja que se levanta para fazer a tua obra. Uma igreja que vai fazer as mesmas obras que Jesus fez e obras ainda maiores. Eu creio nisso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que aqui, ó Pai, o Senhor levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres cheios da Tua palavra, cheios do Teu conhecimento, porque a Tua palavra diz que o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento. Mas Pai, nessa noite, luz tem chegado, a palavra tem chegado às nossas vidas, e nós não vamos perecer, mas nós vamos nos levantar, e vamos proclamar o Teu Evangelho, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós, ó Deus, somos ungidos pelo Teu Espírito, para pregar o Teu Evangelho. Não somos nós quem vamos falar, é o Senhor quem vai falar através de nós. Sim, Deus, nós cremos, nós te louvamos, nós te adoramos. Que haja pessoas disponíveis aqui neste lugar para fazer a tua obra sem preguiça, para fazer a tua obra com todo esmero, com toda força, para fazer a tua obra com todo ânimo, para fazer a tua obra com todo amor, sem relaxo. Porque a tua palavra diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa hora. Amém.
Amém. Está encerrado em nome de Jesus.